Olá, eu sou o Wander Pimenta, acupunturista há 20 anos e hoje eu vou dar umas dicas para você sobre uma técnica que eu tenho visto muito nas postagens nas redes sociais, mas eu queria dar algumas dicas porque eu tenho visto algumas coisas que podem ser feitas de forma diferente. Eu vou falar sobre a ventosa e inicialmente eu queria que você entendesse que existem basicamente duas formas de se trabalhar com a ventosa. São as mais usuais, que são as ventosas de vidro e as ventosas de acrílico. E existe uma diferença muito grande de trabalhar com essas duas. A primeira que eu vou mostrar para você é a mais usada na China, a mais usual e particularmente, no meu ponto de vista, a mais eficiente, a que dá melhores resultados, que é a ventosa de vidro. Para você trabalhar com a ventosa de vidro, é importante que você tome alguns cuidados e tenha algumas noções importantes do que você está fazendo. Porque a ideia básica é, eu preciso tirar o ar daqui de dentro e colocar em contato com o meu paciente. E para isso existem algumas, digamos, dicas importantes que eu vou te dar agora. A maneira mais convencional para você aplicar a ventosa de vidro é utilizando o fogo como um recurso para tirar o oxigênio de dentro do vidro para fazer o contato, para acoplar no corpo do paciente. E aqui eu tenho alguns instrumentos que eu acho que podem te ajudar a executar esse procedimento da melhor maneira. Primeira coisa que eu sugiro para você é uma pinça dessa aqui, chamada pinça Kelly, com uma pequena curvatura. Você vai pegar um pouco de algodão, mas uma quantidade considerável, não é uma bolinha pequena não, pode fazer uma bola maior. Um segredo, vamos dizer assim, um dos segredos para você executar um bom procedimento é que nós vamos colocar fogo nessa região. E um dos grandes segredos é a qualidade desse fogo. E uma das dicas que eu dou para você é a seguinte: a gente vai colocar álcool nesse algodão aqui, colocar o fogo para que a gente tenha uma chama considerável. O problema é que houve uma mudança na legislação do álcool do dia a dia e ele não pega fogo tão facilmente. Isso foi uma legislação que modificou para a proteção da própria população. Então, o álcool que eu sugiro você utilizar é o álcool de posto de gasolina, é o etanol. Então aqui dentro desse recipiente tem um pouquinho de álcool. Eu vou molhar esse algodão aqui dentro desse recipiente, embebedar esse algodão em álcool. E aqui uma manha para você não correr risco algum. Você vai pressionar esse algodão contra as paredes desse recipiente para tirar o excesso e não correr o risco desse álcool escorrer pela pinça e atingir a sua mão. Então esse algodão está embebido em álcool e aqui nós vamos colocar fogo e aqui você tem uma chama considerável, uma chama que atinge uma altura interessante. E é isso que eu preciso para que isso entre aqui no recipiente de vidro, na ventosa de vidro, e eu tenha uma sucção satisfatória para o procedimento. Então você delimitou a área que você vai trabalhar. E aí, uma outra dica também. A ventosa é de vidro e ela está fria. Então eu sugiro que você passe aqui um pouquinho para quebrar esse gelo do impacto na hora de colocar no paciente. Isso pode ser feito de diversas formas, você aquecendo no seu próprio corpo ou passando um pouquinho aqui ao redor. Você vai fazer um movimento giratório e rápido, com muito cuidado para que tenha certeza de que não está pingando nenhum tipo de álcool aqui para não cair no seu paciente. E você vai fazer esse procedimento. Veja a sucção que é feita na região que eu quero trabalhar. É uma sucção considerável. E isso só é possível, quando a sucção não foi muito bem feita, ela sai facilmente. A primeira vez ela saiu, agora não saiu. Isso só é possível graças a essa chama que precisa ser boa. Se você fizer com o álcool comum que a gente tem no dia a dia, vendido em farmácias e supermercados, não vai dar essa chama. E isso faz toda a diferença. Veja que a sucção acontece de forma muito natural e facilmente. Quando eu puxo, a ventosa não vem. Uma coisa que eu tenho visto muito nas redes sociais é que o entendimento da ventosa muitas vezes não tem acontecido da forma que precisa ser feito. Para apagar, um simples sopro forte
não oferecendo risco nenhum para quem está por perto. E aí eu coloco dentro do recipiente. Uma informação importante. Eu estou trabalhando numa área. Às vezes eu vejo alguns posts no Facebook, no Instagram, uma ventosa numa determinada região apenas. E às vezes uma única ventosa para trabalhar numa região grande. Então, se eu estou trabalhando numa região lombar, isso aqui é só um exemplo, eu poderia colocar ao longo das costas inteiras. Perceba que eu pego uma área inteira, certo? Provavelmente os efeitos da ventosa você já sabe, eu não vou entrar nesse mérito, eu estou falando mais da parte prática mesmo, que é a colocação. A ideia é fazer uma troca gasosa, aquecer o sangue, trazer esse sangue para a superfície e favorecer a oxigenação, promovendo alívio, promovendo relaxamento muscular. Não vou entrar nesse mérito. Quero falar um pouquinho sobre a parte técnica. Existem algumas variações que a gente pode trabalhar com a ventosa. Uma delas é fazendo a sangria, outra delas é fazer a ventosa deslizante. E é o que eu vou mostrar para você agora. O segredo é a gente utilizar algum produto, algum creme ou algum óleo que seja deslizante. E aí o procedimento é o mesmo. Lembrando de uma chama forte. E aí a gente vai fazer o procedimento. E aqui sutilmente a gente vai deslizar pela região que eu quero trabalhar. Desde que não haja nenhum incômodo no paciente. E você vai fazendo o movimento de rotação. Isso funciona como uma massagem profunda, isso é em função da sucção, a região que está onde eu estou passando, ela vai concentrando o sangue, concentrando a oxigenação e eu promovo esse relaxamento, que é um dos meus objetivos. Para retirar a ventosa, muito simples, vocês todos talvez já saibam, você vai pressionar e aí o ar vai entrar e naturalmente a ventosa solta. O próximo procedimento que eu vou apresentar para vocês é a ventosa com sangria. Então a gente já fez a antisepsia local com o álcool. E aí eu utilizo para isso uma lanceta. Determino a área que eu quero fazer o procedimento. Eu vou fazer aqui no nível lombar. E faço alguns furos. Posso fazer 3 furinhos ou mais, se for da sua preferência. E, novamente, o algodão embebido em álcool e o procedimento. Automaticamente é feita a sucção. Posso fazer mais ventosa, mais procedimentos como esse. Aqui você pode já perceber o sangue que foi retirado, preenchendo a base aqui. Você vai deixar por alguns minutos. E aqui eu queria dar uma outra dica que eu tenho visto. Em função de alguns esportistas aparecerem nas redes sociais com manchas de ventosa, alguns profissionais acreditam que aquelas manchas são necessárias. E isso não é verdade. Se você fizer um procedimento tranquilo, por um tempo limitado, não precisa ser muito tempo, aquelas manchas não necessariamente precisam acontecer. Em algumas vezes elas vão acontecer espontaneamente, mas boa parte das vezes o que eu tenho visto é alguns profissionais buscando aquelas manchas e os atletas e as pessoas pedindo para que aquelas manchas permaneçam para demonstrar alguma relação, alguma afinidade com a área. Então é importante que você entenda que aquelas manchas não são necessárias. Elas podem acontecer, mas não são necessárias. Aqui eu vou falar uma das principais informações pelas quais eu resolvi gravar esse vídeo. O procedimento de sangria, ele é muito mais indicado se for feito com a ventosa de vidro, em função da higienização que é possível ou que é melhor feita com a ventosa de vidro. Alguns profissionais fazem com a ventosa de acrílico. Isso não é legal. A higienização da ventosa de acrílico é super limitada. É possível você pegar um vidro desse e colocar dentro de uma autoclave e a ventosa de acrílico você não consegue fazer isso. Então, se você for fazer sangria, opte por fazer com uma ventosa de vidro. Se você não tem a ventosa de vidro e só tem a ventosa de acrílico, eu vou mostrar para você qual é a opção que você tem para
conseguir o mesmo tipo de resultado sem comprometimento seu, nem do paciente e principalmente do seu instrumento de trabalho. Se você não tem a ventosa de vidro, como eu já falei, a opção é a ventosa de acrílico. Porém, fazer a sangria e colocar a ventosa de acrílico para fazer a sucção não é uma coisa muito interessante, muito menos higiênica. Então, um dos recursos que a gente tem é esse aqui. Você pode fazer a sangria, já foi feita a higienização no local que eu quero trabalhar. Novamente, eu faço 3 furinhos e você pode utilizar um preservativo. Você vai colocar um preservativo na boca da ventosa. E aí, essa região está protegida para que você faça a sucção. E aqui, como você pode ver, você não contaminou o acrílico e você trabalhou em segurança tanto para você quanto para o paciente e também para o seu equipamento. Tá bom? Eu espero que essas dicas tenham sido interessantes. Se você tiver mais alguma dúvida, entre em contato comigo, mande suas dúvidas e a gente vai procurar esclarecer isso devagarzinho com o tempo. Tá bom? Até a próxima. Muito obrigado.